Então, boa noite, vamos aqui, Administração Pública, professor Muniz, vamos aqui na nossa primeira questão. Foi uma questão da própria banca FGV. Vamos lá, pessoal. Ele diz o seguinte, ó. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento de organização. Então, o cara foi convidado para ser o diretor de organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Ok. Em relação à função administrativa, se ele perguntar na questão função administrativa, ele vai perguntar daquela questão do pode crer, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. É correto afirmar que, bom, se o cara foi chamado para ser o diretor, o gerente do planejamento da organização, justamente aqui, o que é que essa função de organização faz? Essa função de organização, ela é responsável por distribuir tarefas, alocar os recursos. Então, o gabarito dessa questão é letra A. Então, se a questão perguntar, professor, aqui, ó, o que é que a função organização faz? A função organização ela é responsável por distribuição de tarefas, né? Vai alocar os recursos entre os membros da organização, tá? Então, espero que vocês tenham acertado. Gabarito da primeira questão, letra A, de avião, tá? Então, não esqueçam das funções administrativas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Organização, distribuição de tarefas, alocação de recursos. Segunda questão. Vamos lá. Questão que também foi a da FGV. Vamos lá. Correlacione as funções administrativas às suas características. Então, ele vai querer fazer uma correlação aqui, né? Vamos lá. Monitora as atividades e corrige os desafios. Quem vai corrigir, pessoal, é a função de controle, né? Desenha o trabalho, aloca recursos e coordena atividades. Então, aqui é a função organização, porque vai ter a alocação de recursos, divisão de trabalhos. Formula os objetivos e os meios para alcançá-lo. Então, aqui, ó, é o planejamento. Designa pessoas, dirige seus esforços, motiva, lidera, ó, motivação, liderança, isso aqui é características de direção, tá? Então, 4, 2, 1, 3, gabarito dessa questão, letra E de escola, tá? Então, pessoal, muito cuidado nessas funçõezinhas aqui, que são questões que é certa na prova de vocês, tá? Questão 3, também da FGV. Assinale a alternativa que é um exemplo de controle segundo as funções de um administrador. Então, o controle, pessoal, ele é responsável por fiscalizar, né? Então, o controle é a parte da fiscalização. Então, se você fiscalizar, se você encontrar defeitos no que foi planejado, você vai aplicar uma espécie de uma ação corretiva, vai corrigir aquilo ali. Então, quando eu falo da função controle, o item que tem a ver com essa função aqui, ó, é a letra D. Por quê? Porque aqui nós iremos trabalhar com ações corretivas que está correlacionado à função controle, tá? Alocar recursos, ó, é organizar, organização, tá? Motivação está dentro do aspecto de quê, professor, na motivação? Motivação está no aspecto de direção, assim como a liderança também, né? Beleza? Então, o gabarito da terceira questão, letra D de dado, tá bom? Muita gente acertou, parabéns. Quarta questão, vamos lá. O que vocês marcariam na quarta? Outra questão aqui, né? A teoria das relações humanas
representou uma significativa mudança no entendimento sobre a forma de administrar. Então, essa teoria das relações humanas, pessoal, ela é uma teoria importante porque numa empresa, numa organização, é importante que nós demos atenção, tá certo? À questão do social, né? Respeitar os funcionários, tratar os seus problemas, dar uma maior atenção ao funcionário. Se ele estiver bem, né? Se ele estiver bem, ele vai realizar um ótimo trabalho. Então, essa teoria das relações humanas ela é focada muito na questão do trabalhador em si, do cara, do colaborador da empresa. Se ele estiver bem mentalmente, se ele estiver bem nas suas relações, se ele tiver bem um bom contato com os outros funcionários, ele vai realizar um bom trabalho. Então, ela não é focada tanto nessa questão de só aspecto físico. Ah, se ele tiver um físico bom, ele vai realizar um bom trabalho. Não é isso. Tem que ter uma relação, né, humana entre os funcionários. Tem que ter uma maior humanização dentro da empresa, tá? Então, vamos lá. Com base nessa teoria, assinale a afirmativa correta. Bom, a teoria das relações humanas, ela aconteceu o quê, professor? Uma integração entre os funcionários que determina a boa produtividade desses funcionários, assim como eu falei. Então, está relacionado com o bem-estar dos funcionários, tá bom? Então, gabarito a quarta questão. Essa questão da teoria das relações, gabarito letra A, tá bom? Ok. Vamos lá, questão 5. Também da FGV. Ainda sobre a teoria das relações humanas, né? Vamos lá. Marque verdadeiro ou falso. Então, vamos aqui ver essa questão aqui. Com relação à experiência de Hawthorne, né, e seus resultados, assinale verdadeiro para a afirmativa verdadeira e F para falso. A experiência de Hawthorne permitiu delinear os princípios básicos da futura escola de relações humanas. Perfeito esse item, tá, pessoal? Por quê? Essa experiência de Hawthorne, que pouca gente conhece, a partir dessa experiência foi que surgiu a escola de relações humanas. Essa escola é focada mais na integração social, o bem-estar dos funcionários. Então, a partir dessa experiência foi que realmente delineou, criou os princípios básicos da futura escola das relações humanas. O nível de produção era determinado pelas condições físicas e pelo treinamento oferecido pela supervisão. Não é pelas condições físicas, tá, pessoal? Como eu falei para vocês. O nível de produção, de acordo com a teoria das relações humanas, ele é determinado através do bem-estar daqueles funcionários, né, da ação, da integração social entre eles. Não é só porque um é forte e ele vai desenvolver um trabalho melhor. Não, se ele estiver bem mentalmente, ele vai desenvolver um ótimo trabalho também, tá? Trabalhadores que produziram muito acima ou abaixo da norma socialmente determinada perderam a afeição dos colegas. Correto. Teoria das relações, pela teoria das relações humanas, se houve uma baixa produção, é porque pode ser que tenha uma perda da afeição dos colegas. Então, está relacionado com a integração social. Tá? Isso, viu, os Mateus? Tá certo? Então, tá aqui. Esse item está errado e esse último aqui está verdadeiro, tá? Porque essa baixa produção, com certeza, tem relação com a falta de afeição dos colegas. Então, o fato de os colegas excluírem ele, pode ser que ele tenha uma baixa produção na empresa e na organização. Então, gabarito dessa questão, letra A de avião, certo? Vamos lá. Questão 6. Também da FGV. Vamos lá. O processo de planejamento de uma organização deve se orientar pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos objetivos organizacionais, traçados pelo período de vigência daquele plano. Então, vamos aqui assinar a alternativa correta sobre esse assunto aqui.
Eu acho que vocês conseguiram resolver aí essa questão. O que é que vocês marcaram? Olha aí, ó. Gabarito dessa questão, pessoal, letra C de casa, tá? O nível operacional toma as decisões de curto prazo, que cuidam da tradução das orientações táticas para os planos de execução das atividades cotidianas. Então, essa questão, ela cobrou simplesmente a questão da pirâmide, né? O nível estratégico, nível tático e nível operacional. Questão do Tony, né? Que é o filho do Tiringa, o Tony. Então, o que é que acontece? Como ele está falando de nível operacional, é aquele nível mais baixo, ou seja, é a mão de obra, são as próprias atividades realmente cotidianas. Só que esse nível operacional, ele obedece às ordens do nível tático, porque o nível tático é aquele nível da departamentalização. Então, são aqueles pequenos diretores, subdiretores que praticam, que planejam ali, fazem um planejamento a médio prazo, tá? E o nível operacional vai cumprir o que o tático disse. O nível estratégico é o nível mais alto, é ali a visão, a missão da empresa. Ficam os diretores da empresa. Então, esse conceito aqui da letra C está perfeito, tá bom? Então, o nível operacional, ele vai obedecer às orientações do nível tático, certo? Para executar as atividades cotidianas, tá bom? Ok. Ó, o nível estratégico trata das decisões relacionadas às unidades administrativas, no que se desdobram as diretrizes estratégicas para cada setor. Errado. Isso daqui não é o nível estratégico, isso aqui seria o tático. Nível tático é que está relacionado, tá, com essa questão aqui de obedecer às diretrizes estratégicas em cada setor da organização, ou seja, através da departamentalização. Ok? Então, aqui não é o nível estratégico, aqui é o nível tático. B. O nível tático trata das decisões da organização, que envolve como um todo e tem um alcance a longo prazo. Não, longo prazo, pessoal, é o planejamento estratégico. Tá bom? Estratégico é que é a longo prazo. Planejamento estratégico é voltado com a missão, os valores da empresa, da organização. Letra D. O nível tático estabelece as atividades e os recursos que serão utilizados para realizar os objetivos estratégicos da organização. Ó, quem estabelece as atividades e os recursos, né, que vão ser utilizados para realizar os objetivos, isso aqui vai ser no nível operacional, que está relacionado com as atividades em si. É um planejamento de curto prazo, né? Curto prazo. O nível estratégico toma as decisões cujo impacto acontecem no médio prazo. Não é. Nível estratégico é a longo prazo. Tá? Longo prazo. Então, o gabarito dessa questão, letra C, tá, pessoal? Questão que pode cair na prova de vocês, tá bom? Vamos lá, questão número 7. Vamos respondendo aí. Também uma questão da FGV. O administrador utiliza o planejamento tático para delinear o que as várias partes da organização devem fazer para ter sucesso. Então é o seguinte, ó, quando a gente pega uma empresa, nós temos essa divisão aqui, e dentro dessa divisão nós temos outras subdivisões. Tá? Outras subdivisões. O que é que acontece? Ó? Essa parte aqui é o planejamento estratégico. Isso aqui é o estratégico. Ó. Que é a cúpula, né? É a cúpula da empresa. Essa parte de baixo aqui, que tem os subdiretores, ó, são os responsáveis pelo planejamento tático. E esse pessoal aqui de baixo, que tem mais
um alongamento horizontal, ó, é que é responsável pelo planejamento operacional, que é a mão de obra mesmo. Colocar em prática o que o planejamento tático planejou e o que, logicamente, o planejamento tático, ele está obedecendo às ordens do planejamento estratégico. Tá? Então, vamos lá. Os planos táticos envolvem o quê? Bom, o plano tático, ele está bem aqui, ó. Ele está nesse meio. O plano tático, ele está envolvendo o quê, professor? Questão do marketing da empresa, a capacitação das pessoas que vão trabalhar, questão da produção, né, professor? Aliás, das finanças, né? Finanças, tá? Questão do RH, recursos humanos. Então, o nível tático, ele está aqui, ó, no meio, tá? Então, o gabarito dessa questão, letra B, ó. Então, não esqueçam se cair na prova de vocês. A FGV, ela é muito repetitiva. Muito repetitiva, tá bom? Então, marketing, produção, finanças e recursos humanos está dentro dos planos táticos. Questão 8, vamos lá. Pessoal, vamos aqui só combinar um negocinho aqui, tá? Coloca no chat, tá? A dúvida, para a gente poder terminar. Como são muitas questões hoje, tá certo? Eu quero adiantar o conteúdo, porque a aula vai ficar gravada. Então, eu quero adiantar bem o conteúdo para que a gente consiga terminar todos, tá? Então, coloca aí no chat a dúvida que eu vou estar respondendo. Bom? Para a gente não ficar parando, aí responde, aí fica aquela coisa. Tá certo? E eu também, no final, respondo também as dúvidas que forem pertinentes à aula. Tá bom? Para a gente poder adiantar os conteúdos. Confie no que eu estou passando para vocês aqui. Tá certo? É tudo que vai cair na prova de vocês. Só passem para o caderno e decorem tudo que eu estou falando para vocês. Beleza? Vamos lá. Assinale a opção que indica a ação que está relacionada ao processo de planejamento estratégico. Olha como cai demais esse tipo de questão. Ó. Planejamento estratégico. O que vocês marcariam aí? Ó? Planejamento estratégico é a missão, os valores da empresa. Né? É que o dono da empresa criou a empresa com aquele objetivo. Então, o que vocês marcariam aí? Então, se eu estou falando de planejamento estratégico, é a concepção da visão da organização. Então, no planejamento estratégico, a gente tem a missão, a gente tem os valores da empresa, tá? A visão da empresa também, né? Então, é uma visão mais macro, a longo prazo. Tranquilo? Então, gabarito essa questão, letra C de casa. Ok? Então, planejamento estratégico trabalha com a concepção da visão da organização. Analisar o desempenho, o Jameson, tá certo? A análise do desempenho de um projeto, tá certo? Ele é feito lá no nível operacional. Tá? Você vai analisar o desempenho de projeto, ou seja, o projeto ele já está com mão na massa, já está sendo feito. Então, dentro daquele planejamento ali operacional, vai ter alguém que vai analisar aquele desempenho do projeto, tá? E essa parte de desempenho do projeto, saber se está tudo andando normal, está relacionado com a função controle. Tudo bem? Com a função controle. Ok. Gabarito da oitava, letra C de casa. Questão 9. Vamos lá. O gabarito da 7, letra B, tá, pessoal? Gabarito da 7, letra B de bola. Por favor, vamos acompanhar aqui direitinho a nossa aula para a gente aprender esse conteúdo. Vamos lá. Questão número 9. Ainda sobre o planejamento estratégico. Olha lá. Um dos elementos essenciais do processo formal de planejamento estratégico organizacional
é o estabelecimento dos objetivos, como eu já falei para vocês, que explicitem os resultados, né, que se deseja alcançar, fornecendo senso de direção para as ações e os esforços organizacionais. Então, toda empresa tem que ter planejamento estratégico. Um objetivo adequadamente formulado atende a certos critérios, entre eles. Então, pessoal, dentro do planejamento estratégico, notem isso aqui, ó. Dentro do planejamento estratégico, tá? Todo planejamento estratégico, ele tem que ter uma definição de tempo. Definição no tempo. Tá? Agora, esse planejamento, ele tem que ser generalizado ou ele tem que ser específico? O planejamento estratégico, ele tem que ser específico. Tá? Ele tem que ser um planejamento específico. Então, vocês vão ver que tem outra questão da FGV que ela cobrou a mesma coisa sobre essa questão aqui do planejamento estratégico, ele tem uma característica de não ser abrangente, ele tem que ter uma coisa específica para desenvolver a missão e a organização da empresa. Então, esse planejamento, ó, é um planejamento específico e tem que ser definido no tempo. Tá bom? Então, se cai na questão, o planejamento estratégico, ele é específico ou ele é abrangente? Ele é específico. Tá? Vamos aqui na questão 10. Acompanhe. Na formulação de programas e projetos públicos, pode-se utilizar a técnica do planejamento estratégico situacional. Esse daqui é novo para vocês, né, pessoal? Ó, quando eu falo planejamento estratégico situacional, acho que isso aqui deve ser novo para vocês. O planejamento estratégico situacional, onde é que ele vai acontecer? Em projetos públicos, tá? É o planejamento em setor público. Como é que acontece? Geralmente essas organizações, esses projetos no setor público, eles são projetos ali a médio e curto prazo, né? Então, o que é que acontece? No setor público, essas estratégias elas são baseadas em momentos ao invés de etapas rígidas que tem que ser cumpridas. Geralmente é o momento ali da hora que tem que ser feito, tá? Então, o que é que seria o PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional? Ó. Esse tipo de planejamento ele é baseado em cima de um planejamento tático e um planejamento operacional. Por quê, professor? Porque ele é a médio e curto prazo, tá bom? Então, ele é feito por momentos, tá bom? Então, eles vão focar em cima dos pontos vitais realmente para a gente construir aquele nosso projeto, tá? Então, é o planejamento estratégico situacional, vai de acordo com a situação, ok? Então, olha aqui, ó. Esse momento do PES, o que é o PES? Planejamento Estratégico Situacional. É conhecido como, professor? Como tático e operacional. Tá? Então, gabarito da 10, letra E, de escola. Tudo bem? Então, não esqueçam do planejamento estratégico situacional. Ele é baseado em cima do tático e do operacional. Vamos lá. Questão número 11. Alguém levantou a mão, foi isso? Professor, qual é a letra da 9? Questão 9, por favor. Letra B, tá? Obrigado. Pessoal, vamos lá. Vou só combinar aqui com vocês rapidinho para a gente poder adiantar aqui no nosso curso, tá? Eu tenho aqui dois equipamentos. Eu tenho aqui o nosso equipamento aqui da frente, eu tenho o equipamento aqui pessoal meu, tá? Então, eu sempre acompanho aqui, ó. Não sei se vocês percebem que eu estou com a cabeça baixa, é para justamente acompanhar dúvidas aqui de vocês, tá? Então, vocês podem escrever no chat que fica até mais fácil. Tudo bem?
Aí no chat fica tudo show, eu consigo responder tudo de vocês. Eu acho que é até melhor, tá bom? Aí qualquer coisa, a galera que está aí acompanhando, ó, você joga a sua pergunta e a galera mesmo responde aí do gabarito da questão anterior, né, que já foi passada. Tudo bem? Vamos lá, questão 11, para facilitar. Ó, essa questão 11 aqui, ela foi do Tribunal de Justiça do Ceará, ó. E é recente, 2019. Olha essa questão aqui, pessoal. Olha que questão interessante, ó. Ela vai falar das amplitudes. Amplitudes. Tá? Quando eu falo de amplitudes, é o seguinte, ó. Uma organização que ela tem poucos chefes, ó. Ela cresce meio que para baixo, ó. Ela vai crescendo aqui um pouco para baixo, ok? Uma organização que tem muitos chefes, ó, ela cresce meio que horizontalmente, ó. Entendeu? Então, esse tipo de organização aqui, onde ela cresce aqui meio que verticalmente, ó, onde tem poucos chefes, a gente diz que ela tem uma menor amplitude. Menor amplitude. Certo? E essas organizações que possuem muitos chefes, tá? A gente diz que é uma organização que ela tem uma maior amplitude. Ou seja, maior amplitude é na horizontal. Ou seja, uma organização que é muito departamentalizada, ou seja, tem muita especialização, ela tem uma maior amplitude. Tudo bem? Na questão, ele quer o seguinte, ó. A estrutura organizacional que apresenta uma pequena amplitude de controle. Então, a organização que tem uma pequena amplitude é aquela que é vertical, né? Ou seja, ó, ela está subindo para cá. Então, as amplitudes verticais, elas têm uma menor amplitude. Gabarito letra A. Também chamado aguda, tá? Então, gabarito dessa questão, letra A de avião. Se for horizontal, ó, ela tem uma maior amplitude. Tudo bem? Gabarito da 11, letra A. Então, vai depender da quantidade de chefes, tá? Então, o que que acontece, ó? Quando a gente tem poucos chefes aqui, ó, a tendência dessa organização é crescer aqui um pouco verticalmente. Se a gente tem muitos chefes aqui divididos, ó, tá? Muitos operários subordinados a um chefe, tá? O que que acontece? A gente tem uma maior amplitude, ou seja, ela cresceu horizontalmente. Aqui, ó, nós temos uma menor amplitude, quando ela é aguda ou quando ela é vertical. Tá? Pronto. Essa vertical também ela é chamada de aguda, tá? Ela também é chamada de aguda. Tem muitas questões dessas na FGV, pessoal. É só vocês ficarem espertos. Se tiver muita distribuição horizontal, ó, como dessa forma aqui, ó, ela tem uma amplitude maior. Se ela for vertical, ó, a amplitude dela é menor, porque não tem tanta especialização, tá? Aqui fica igual uma pirâmide, ó. Ok? Vamos lá, questão 12. Outra questão da FGV. O processo de organização segue alguns princípios básicos e exige que se tomem decisões acerca de certos elementos. Entre eles, vamos lá. Pessoal, o que é que acontece? As organizações modernas, né? Organizações modernas, elas são pautadas em cima de quê, Muniz? Elas são pautadas em cima da especialização e em cima também da amplitude. Ou seja, ó, ela tem amplitude. Ou seja,
Lembra que eu falei da amplitude, ó? Tem uma maior amplitude, ou seja, porque tem muita especialização. Então, a amplitude ela cresce aqui, ó, horizontalmente. Então, gabarito dessa questão, letra A de avião, ok? Então, características de organizações modernas, elas são pautadas em cima de princípios de especialização do trabalho e uma maior amplitude de controle, ok? É só lembrar das organizações tipos funcionais, né? Onde elas são pautadas em cima da especialização do trabalho. Questão 12, gabarito letra A. Questão 13, vamos lá. Também é uma questão da FGV que pode estar caindo na prova de vocês. A figura abaixo representa a estrutura simplificada de uma firma de contabilidade. Bom, a empresa é de contabilidade. Uma empresa de contabilidade, ela pode oferecer diversos serviços, né? Por exemplo, serviço de auditoria, consultoria e a própria contabilidade. Então, são serviços fornecidos pela própria empresa. Então, dependendo da empresa, ela está trabalhando com o seu produto. Então, ela foi dividida nos setores de acordo com o seu produto, né? Com o seu serviço. Então, que tipo de departamentalização é essa? Que é dividida por produtos ou serviços? É a departamentalização por serviço. Tá? Gabarito da questão. Letra C de casa. Observe que a empresa ela forneceu um serviço de auditoria, consultoria e contabilidade, que é justamente o que a empresa de contabilidade fornece. Certo? Gabarito da 13, letra C. Vamos lá, questão 14. Também da FGV. O quadro acima apresenta a divisão dos setores de uma empresa de engenharia hipotética. Então, aqui é uma empresa de engenharia, né? Você anota aqui, ó. Empresa de engenharia. Dentro do conceito de estrutura organizacional, é correto afirmar que a empresa adota o tipo de departamentalização. Vamos lá. Ó, vamos analisar aqui. Então, aqui é a empresa de engenharia. Aqui a gente tem a engenharia elétrica, onde é a parte de instrumentos. Depois, a parte de redes. Depois vem a parte da engenharia civil na parte de estruturas. Depois vem a parte de drenagem, né? E a parte de engenharia mecânica, os vasos de pressão. Se vocês observarem, praticamente, cada setor desse, praticamente ele depende um do outro, não é? É. Cada setor desse ele vai depender do outro. Que tipo de organização é essa que um setor depende do outro? Então, por exemplo, para chegar lá na parte da engenharia mecânica de pressão, ele tem que ter passado na drenagem, na parte de estruturas. Então, um setor ele vai depender do outro. E eu já expliquei nas minhas aulas que quando acontece isso, esse tipo de desenho organizacional é chamado de departamentalização por processo, tá? Departamentalização por processo, porque cada setor da empresa, ó, ela depende do outro setor, tá? Para poder andar a construção, tá certo? Geográfica é porque envolve o quê? Territórios, tá? São aquelas departamentalizações onde tem territórios. Depende muito da organização, depende muito da empresa, o que é que ela faz, tá certo? Então, ela departamentaliza por territórios. Por exemplo, tem uma parte da empresa que é lá em São Paulo, tem uma parte da empresa que é em outro local. Então, a geográfica, ela trabalha muito com essa questão. É muito fácil identificar, tá, cara? É muito fácil identificar isso aqui na hora da questão, tá? Poucas vezes é cobrada a parte geográfica. Isso. Ele cobra mais a departamentalização por produto, processo, função. Também é muito cobrada. Beleza? Então, a geográfica envolve os territórios, né? Questão número 15.
Quem foi que perguntou? Ah, foi o Rony. Rony Peterson. Essa geográfica, tá? Por exemplo, é quando a empresa ela começa a se dividir, se expandir, passa do território, né? Ela passa do território dela. Então, ela começa a departamentalização dela geograficamente, de acordo com os outros locais em que ela vai se instalar. Então, por exemplo, a empresa de São Paulo, a empresa do Rio de Janeiro, a empresa do Ceará. Então, na cabeça do chefe, ele divide a empresa dele, né, as organizações deles, por geográfico, pelo território geográfico onde ela se encontra. Beleza? Isso, tipo filiais. Vamos lá, pessoal, questão número 15, para a gente poder terminar essas questões aqui da nossa revisão de hoje, tá? Vamos lá. Outra questão da FGV. Vamos lá, pessoal, participem aí. Introdução ao processo de organização. As organizações formais, modernas, objeto fundamental da administração pública, possuem características comuns. Então, a gente tem as organizações formais e as informais, né? As formais são aquelas que são registradas. Para eu solicitar um serviço, tem toda uma formalização, tem uma escala hierárquica, tem hierarquia. Não é informal, não, é um processo mais indireto para a gente conseguir os serviços, tá? Então, aqui, ó. Assinale a opção que apresenta apenas características das organizações formais. Vamos lá. Racionalismo e foco nas relações interpessoais. Não, isso aqui está parecido com organização informal, né? Porque a gente consegue resolver as coisas somente entre as pessoas. A gente deixa essa parte do formalismo de lado, né? Liderança informal. Não. Na organização formal, a gente tem uma espécie de liderança formalizada. Errado. Especialização, perfeito. Distribuição de autoridade, perfeito. Numa organização que é formal, por exemplo aqui, ó, essa daqui, existe as especializações, ou seja, por exemplo, isso aqui eu tenho uma empresa, né? Tem empresa. Aí na empresa eu vou ter o setor aqui de financeiro, né? Eu vou ter o setor de marketing. Então é o seguinte, existe a especialização, ó, das funções. Tem uma distribuição de autoridades. Então, esse cara aqui, ó, ele se reporta a esse chefe, que esse chefe se reporta a esse daqui. Então, uma característica da organização formal é que é tudo formalizado, ou seja, tudo é na base da hierarquia, distribuição de autoridade, uma especialização, tá? Na organização informal não tem nada disso. Até para você conseguir uma coisa, você consegue por meio da informalidade, sem passar por todo aquele processo hierárquico, né? Ok? Então, gabarito da 15, letra C. A única alternativa que tem características de organizações formais é a letra C. Ok? Questão 16, vamos lá. Essa é boa, viu? Pessoal, eu encontrei duas questões da FGV cobrando esse assunto, tá? E provavelmente ela vai repetir novamente. O que é que acontece? Toda empresa, quando ela quer resolver um problema, né, relacionado a algum produto ou algum tipo de investimento, o que é que ela faz? Ela chama uma pessoa, tá? Ela chama uma pessoa, beleza? Ela vai escalar uma pessoa. Pronto, você vai ser o gerente geral. Mas, dependendo do produto que ela quer investir e fazer aquele estudo, ela vai chamar especialistas. Não é isso? Pronto. Então, ela vai chamar a equipe de especialistas e a empresa vai delegar um gerente, né? Ou qualquer outra pessoa que vai ficar responsável por aquele estudo. Então, se você observar, nesse grupo que o chefe da empresa fez, ele colocou um gerente, um chefe, e chamou outros especialistas da área, que também são chefes. Então, quando uma empresa ela quer fazer um estudo para um estudo de investimento,
A melhor forma da gente fazer essa distribuição e departamentalização é por meio da forma matricial. Por quê? Porque aqui eu vou ter várias pessoas que conhecem a área, eu vou ter um grupo aqui de pessoas, onde eu vou ter praticamente aí mais de um chefe, tá? Mais de um cara especializado naquela área, tá? Então, esse tipo de estrutura aqui, onde eu coloco mais pessoas, né, para fazer estudos em relação à questão dos investimentos de marketing ou então outra coisa, uma nova coisa na empresa, eu posso adotar a estrutura matricial, ou seja, uma gestão compartilhada, eu adoto a estrutura matricial. Qual a desvantagem da estrutura matricial? A desvantagem dela é porque, como a gente tem mais de um gestor, então pode gerar conflitos, porque um pode discordar do outro, certo? Então, observe aqui esse exemplo aqui, ó. A XYZ é uma fabricante de produtos eletrodomésticos. Recentemente, a área de marketing propôs uma alteração em um dos principais produtos da empresa, que representará uma inovação significativa no mercado. No entanto, essa alteração exige um investimento significativo, envolvendo mudanças no projeto do produto e na linha de produção, além de investimentos em marketing. Tem as palavrinhas-chave, vou grifar aqui para vocês. O presidente da empresa acredita no potencial da proposta e gostaria de renovar os produtos e a imagem da empresa, mas considera que os riscos envolvidos não são desprezíveis. Assim, o presidente gostaria de criar um grupo dedicado a estudar e viabilizar a inovação do produto, ou seja, uma gestão compartilhada para analisar essa renovação. Sobre a responsabilidade do gerente de marketing, ou seja, vai ter um chefe geral, né? Esse cara aqui é o chefe geral. Que contasse com a participação de pessoas da área, ó. Então aqui a gente vai ter um chefe geral, ó, e um outro chefe também da área. Então é gestão compartilhada. Então nesse caso, ó, a estrutura melhor para ser adotada é a estrutura matricial, tá? Então a gente vai ter uma pessoa que tem a autoridade de projeto, que é o gerente de marketing. Mas lembrando que a gente tem outras pessoas também da área. Então, quando a gente tem uma estrutura compartilhada, a melhor departamentalização que a gente vai ter, a melhor tipo de estrutura organizacional que a gente vai ter é a matricial para resolver esse problema aí. Ok? Gabarito letra E. Vamos lá. Questão 17. A figura abaixo representa o organograma simplificado de uma fábrica. O organograma indica que a empresa adota a departamentalização. Olha aqui, ó. Aqui é o chefe, o gerente geral. Aqui tem outros setores, ó, da empresa: marketing, engenharia e finanças. Marketing, engenharia e finanças. Ó. Então aqui, ó, foi separado por qual tipo de departamentalização, Muniz? Essa questão? Aqui é pela função, né? Ó. Então, aqui a empresa ele separa os setores pela função. Função de engenharia, setor de marketing e o chefe de finanças. Então, aqui a empresa é separada pela função. Ó. Departamentalização por função. Só que aqui, ó, nós temos aquele ponto que trata daquelas partes da empresa que servem como consultoria, como um conselheiro do gerente geral. Então, quando acontece isso, nós estamos trabalhando com o staff. O staff, ele é uma espécie de conselheiro do diretor geral aqui, ó. Ele vai auxiliar, ele vai dizer assim, ó, diretor, a gente está precisando mais de pessoas para trabalhar na empresa, tá? A gente vai fazer projetos para melhorar a condição de vida dos setores. Então, aqui é um setor de aconselhamento, setor de staff, que a gente chama, tá? Então, todo esse processo aqui, ó,
é uma departamentalização por funções, né? Financeiro, marketing, engenharia, né? E essa área de recursos humanos, ela tem uma posição de staff, que é justamente essa posição de aconselhamento ao chefe ali, tá? Gabarito letra C. Ok? Questão 18, vamos lá. Também da FGV. As opções a seguir representam características das organizações formais, à exceção de uma, assinale. Vamos lá. Nas organizações formais, pessoal, tem divisão de trabalho? Tem. Tem burocracia? Não. Não tem essa previsão de burocracia. Tá? Não tem essa previsão de burocracia nas organizações formais. Tem especialização? Tem. Até porque as organizações modernas, ó, elas são feitas dessa forma. Especializadas, de acordo com cada setor da empresa. Certo? Então, tem o setor de financeiro, setor de marketing, setor aí de engenharia. Então, esse é o processo da organização moderna e formal, né? Então, tem especialização, tem divisão do trabalho, tem a questão da hierarquia também, ó. E tem uma distribuição da autoridade, ou seja, aqui, ó, teve uma distribuição das autoridades, ou seja, está sendo repassado a distribuição das autoridades, ok? E assim sucessivamente. Beleza? Então, não tem essa previsão aí de burocracia não, tá? Nas organizações formais. Questão número 19. Na organização em que Augusto trabalha, foram implantados grupos de projetos para lidar com planejamento e produção de produtos específicos, para solucionar problemas corporativos. Augusto trabalha em uma organização. E aí? Pessoal, olha que como a FGV gosta de cobrar isso daqui, ó. Olha aí, ó. Eu tenho uma empresa e eu quero instalar grupos de projetos. Grupos. Eu quero investir em grupos para eles analisarem um certo investimento, para saber se vale a pena. Então, se eu tenho uma empresa e eu quero montar um grupo, e esse grupo com certeza vai ter uma gestão compartilhada, ou seja, eu vou ter que ter mais pessoas aqui, ó, que são da área, e eu vou ter que delegar um chefe geral, um gerente geral desse grupo, que foi responsável por esse estudo para ver se o investimento vale a pena. Então, quando acontece isso daqui, ó, eu já falei para vocês, é o tipo de estrutura matricial. Assim como a gente já resolveu uma questão recente disso aqui, ó. Ok? Então, quando ele quer analisar, implantar projetos, ó, para lidar com planejamento e produção de produtos bem específicos para solucionar problemas da corporação, então esses estudos são feitos através da estrutura matricial. Tá? Estrutura matricial, tá aí, ó. Acabamos de resolver uma questão. Deixa eu ver, ela foi de que ano? Ó? Essa aqui foi 2015. Em 2014, ó, foi cobrada uma questão parecida. Tá? Então, aqui o segredo é quando ele quer implantar estudos de projetos, ó, grupo de projetos, já saiba o que é estrutura matricial, porque vai haver gestão compartilhada. Certo? Não tem por que ser funcional, porque quando eu vou trabalhar com implantação de projetos, eu quero criar um grupo aqui da minha empresa só para verificar se aquele produto vale a pena eu investir nele. Então, não tem por que ser funcional. Ou seja, eu tenho que ter uma gestão compartilhada. Eu vou chamar várias pessoas específicas daquela área e vou fazer um grupo e eles vão pesquisar. Eles vão implantar um estudo. Então, quando cai na sua questão esse negócio de implantação de estudo, já sabe que é a estrutura matricial. Não tem para onde correr, tá? Não pode ser funcional, não, aqui. Isso. Só que aqui vai ter um líder central, e também tem outras pessoas que são líderes, né? Ou seja, aqui, na verdade, não existe uma hierarquia, mas existem
pessoas que estão fazendo estudo. O que é que pode acontecer? Esse aqui discordar desse, esse aqui discordar desse. Então, esse tipo de estrutura, ela pode gerar o quê? Conflitos. Tá? Pode gerar conflitos. Beleza? Então, é isso que acontece. Tá bom? Gabarito 19, letra A. Vamos aqui, outra questão aqui, ó. Também da FGV. Denise era presidente de uma grande empresa de alimentos. Ela assumiu o negócio da família após o afastamento do pai. Fundador e presidente da empresa por mais de 40 anos. A empresa estava dividida em 3 unidades. Tem a matriz, em Belo Horizonte, a fábrica de laticínios, localizada na cidade interior de Minas Gerais, ó, e a fábrica de massas, que era localizada na cidade interior de São Paulo. Então, aqui parece-me que tem uma estrutura meio que geográfica, né? Uma departamentalização geográfica aqui, né? Denise tinha um projeto pessoal antigo de revisão dessa estrutura. Então, ela queria mudar a empresa. Ela queria mudar a empresa, né? Vamos lá. Para isso, gostaria de montar um projeto sobre a responsabilidade do gerente de operações. Opa, ó, já quer montar um projeto. Se ela quer montar um projeto, ela vai ter que selecionar pessoas, vai selecionar um líder, e essas duas outras pessoas, elas são o quê? Também são especializadas, mas não existe uma hierarquia entre essas pessoas aqui, ó. Tem só pessoas especializadas. Agora vai ter um cara que é responsável pelo grupo, né? O gerente geral, para eles fazerem esse estudo desse projeto de mudança da empresa. Mas que contasse com participação de pessoas dos diversos departamentos da empresa. Então, várias pessoas vão participar desse grupo. Ó. Para implantar esse projeto, ó, falou em projeto, marque estrutura matricial que você não erra, pessoal. Aí, ó. Pode marcar que você não erra, não. Já resolvi 3 questões disso aqui já. 3. Tá? Tá aí, ó. Participação de pessoas dos diversos departamentos. Quer montar um projeto, quer mudar a empresa, vai fazer a estrutura matricial. Ok? Vou nem olhar as outras. Vou lá, questão 21. Na organização administrativa brasileira, a pessoa jurídica, criada diretamente por lei e necessariamente com personalidade de direito público. Então, vamos lá. Pessoal, quando eu falo das autarquias, as autarquias, elas são criadas por lei específica, tá? E essas autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Pessoa jurídica de direito público. Essas autarquias, elas fazem atividades típicas de Estado. Típicas de Estado, tá? Então, as autarquias, pessoal, elas são criadas por leis específicas, né? É uma pessoa jurídica de direito público, tá? E produzem atividades, fazem atividades típicas de Estado. Exemplos, professor. Nós temos, por exemplo, o INSS, é uma autarquia, tá certo? O DETRAN é uma autarquia, tudo bem? Então, vamos lá. Na organização administrativa brasileira, pessoa jurídica criada diretamente por lei e tem personalidade jurídica de direito público. Só pode ser quem? Só pode ser a autarquia. Essa empresa pública, a personalidade jurídica dela é de direito privado, tá? Assim como a sociedade de economia mista também é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, gabarito da 21, letra A.
Não esqueçam desse conceito de autarquia, tá, pessoal? Vamos lá, questão 22. Também da FGV. As alternativas a seguir apresentam características comuns às entidades da administração indireta, à exceção de uma. Olha que interessante, ó. Quem é que faz parte da administração indireta, pessoal? Quem é? Nós temos quem? As autarquias, não é isso? Nós temos as empresas públicas, nós temos sociedade de economia mista, nós temos as fundações, tá? Autarquias barras fundações públicas. O que é que acontece aqui nelas duas aqui, ó? Vamos lá. Essas autarquias e as fundações públicas, elas são criadas por lei específica. Essas outras três aqui, ó, elas são autorizadas por lei. Diferente. Essas duas aqui, essas três aqui, ó, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Já as autarquias é de direito público. Essas entidades da administração indiretas, elas não são subordinadas, não existe subordinação, tá? Ó. Não existe subordinação. Subordinação. Com quem? Com o ente que criou ela, ou seja, as entidades da administração indireta, elas não são subordinadas à administração direta, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. A administração indireta, ela não é subordinada, mas ela é vinculada, tá? Existe um controle finalístico. Controle finalístico. Ok? Bora lá. Ele quer uma questão que não é uma característica que é comum a essas entidades de administração indireta. Vamos lá, quem é que não é comum? Bora lá. Ah, detalhe, a administração indireta, ó, ela é formada pelo processo de descentralização. Tá? O processo de descentralização cria as entidades da administração indireta. Vamos lá. Criação ou autorização de instituição por lei específica, correto. Elas podem ser criadas ou autorizadas, né? Tá certo. Vinculação à administração direta, perfeito. Como eu falei para vocês. Elas são vinculadas, elas não são subordinadas. Não há subordinação hierárquica por ser o ente autônomo, também está correto. Personalidade jurídica de direito público. Rapaz, é o seguinte, ó. Eu não posso afirmar que todas têm personalidade jurídica de direito público. Eu não posso afirmar isso. Porque eu tenho três aqui, ó. Três dessas, que a personalidade jurídica é de direito privado. Só quem tem personalidade jurídica de direito público são as autarquias. As autarquias e as fundações públicas. Certo? Então, não é uma característica que é comum a essas entidades da administração indireta. Tranquilo? Titular de direitos também está correto. A única alternativa que não é uma característica que é comum a todos os entes da administração indireta é dizer que elas têm personalidade jurídica de direito público. Porque no caso das empresas públicas, sociedades de economia mistas e as fundações privadas, elas têm personalidade jurídica de direito privado, tá? Vamos lá, pessoal, questão 23. Vamos lá. FGV, assunto desconcentração e descentralização. Desconcentrar, eu vou criar órgãos. Descentralizar, eu vou criar entidades. Tá?
Essas entidades são as entidades da administração indireta. Tá? Órgãos, pessoal, é porque quando é criado um órgão, esses órgãos, existe o quê, professor? Existe hierarquia. Existe hierarquia, certo? Entre esses órgãos. Na descentralização, essas entidades, elas não são subordinadas ao ente que criou ela. Na desconcentração, esses órgãos, eles são subordinados ao ente que criou eles, tá? Então, na desconcentração, eu crio órgãos e na descentralização, eu vou criar entidades. Tudo bem? Olha essa questão aqui, ó. A administração pode, para bem proceder à prestação de suas atividades, realizar o que se chama de descentralização. Então é o seguinte, eu tenho aqui a administração direta, que é formada pelos funcionários do governo, suas secretarias, mas se o governo quiser descentralizar o serviço, ele pode descentralizar da seguinte forma, ó. Ele pode delegar para um particular, através de uma concessão de serviço público, ou ele cria algum ente da administração indireta, né? Então, o governo ele pode descentralizar o serviço. Ou ele delega para um particular, ou ele delega, ou ele cria ou autoriza a criação daqueles entes da administração indireta. Tudo isso pelo processo da descentralização, tá? Então, vamos lá. Ciente desse fato, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O gabarito dessa questão 23, pessoal, é letra E de escola. Vamos lá. Olha aqui, ó. A descentralização se dará quando, por lei, se criem autarquias ou autorize a criação de sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações, ou por meio de licitação, se delegando o serviço público ao setor privado. Ou seja, quando eu falo em descentralização, certo? O que é que pode acontecer aqui, ó? Duas formas. As duas formas que mais caem. Ou você descentraliza para uma entidade. Essas entidades são justamente a administração indireta, onde vai ser a criação de quê? Das autarquias, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e as fundações. Pronto, isso aqui é a primeira forma de descentralizar. Ou você delega, descentraliza o serviço para um particular, certo? Só que quando você descentraliza o serviço particular, que é chamada também descentralização por colaboração, você vai delegar por meio de uma concessão de serviço, ou por meio de uma permissão de serviço. Deixa eu matar aqui uma abelha aqui, pessoal, por favor. Tá aqui, apareceu agora aqui, essa abelha aqui, aí tá querendo me deixar doente hoje à noite aqui, eu já matei. Peraí, vamos lá. Bora lá. Vocês estão rindo, né? Então, bora lá. Então, tá aí. Por meio da concessão, concessão de serviço, permissão de serviço e por meio das autorizações de serviço. Essa concessão e essa permissão é feita por meio de licitação, tá? Licitação. Especificamente, essa concessão de serviço público, ela é feita por meio da licitação, tá? Por concorrência. Beleza? Vocês escutaram aí, foi, pessoal, dizendo que ia matar a abelha, foi isso? Pelo amor de Deus. Pois é. Querendo me picar aqui, pô. Puta merda, vamos lá. Então tá aí. Bizu da descentralização é isso daí, tá? Aqui a gente faz ao vivo. Então tá aí, pessoal. O letra E, praticamente, ela traz toda a definição do que é a descentralização.
Ou você cria essas entidades de administração indireta, ou você cria através da concessão da permissão, onde você vai delegar um serviço para um particular, que é um empresário, que ele vai prestar o serviço público. Então, é feito por meio de licitação, né? Ok? Então, gabarito dessa questão, letra E, de escola. Depois, vejam esse vídeo novamente, para vocês aprenderem sobre esse assunto, tá? Que isso aqui é a questão certa na prova. Questão 24, vamos lá. Essa questão foi da IDECAM, tá, pessoal? Eu coloquei essas questões da IDECAM, porque a IDECAM, ela tem umas questões também boas, né? Sobre esses assuntos. A respeito da classificação dos princípios do serviço público, assinale a alternativa correta. Bora lá. O princípio da modicidade tem aplicação no âmbito dos serviços públicos, procurando evitar a exclusão social. Pessoal, o princípio da modicidade, também chamada modicidade das tarifas, o que esse princípio diz? Quando o Estado está prestando serviço público, quando ele faz uma concessão de serviço público, ou seja, ele chama um empresário que tem uma empresa, faz um contrato com ele para ele prestar o serviço de transporte público. Ele fez uma concessão de serviço. Só que quem vai dizer quanto é a taxa do ônibus ainda é o poder concedente. O empresário ele só tem a capacidade de executar o serviço com a sua empresa. Ele não tem titularidade, tá? O que acontece? Então, o serviço público ele tem uma coisa chamada princípio da modicidade das tarifas. O que esse princípio fala? Eu não posso cobrar taxas exorbitantes para não gerar uma espécie de exclusão social, certo? Então, muito importante essa questão, praticamente é o gabarito já. Tá? Ó, os serviços públicos são sempre contínuos. A palavra sempre é muito forte, tá? Sempre, ó. Contínuos e compulsórios. Pessoal, existe o princípio da continuidade do serviço público, né? O serviço público ele não pode parar. Agora, eu não posso usar um serviço público sendo obrigado. Eu uso se eu quiser. Eu uso se eu quiser. Não sou obrigado a usar o serviço público. Tranquilo? Ó, não são considerados serviços públicos os chamados serviços administrativos. É errado, pessoal. Serviço interno também é considerado serviço público. Existem sim as classificações de serviço, também chamados serviços administrativos, que é realizado pela própria administração. Tá? Vamos lá. Os serviços de transporte coletivo são considerados serviços indelegáveis. É errado, pessoal. Todo serviço de utilidade pública, que é o serviço de transporte coletivo, ele é um serviço que você pode delegar para o empresário, por exemplo, como eu falei, dono da empresa de ônibus, que ele vai prestar o serviço. Então, esse serviço de transporte coletivo, através de um contrato, o Estado ele pode delegar aquele serviço para aquele dono daquela empresa que tem aquela frota e vai prestar o serviço público, tá? Ok. Ó, por força do princípio da eficiência, os serviços públicos são remunerados exclusivamente por tarifas. Não. Nós temos também taxas, né? Taxas ou tarifas. Então, gabarito dessa questão, letra A, que é o princípio da modicidade do serviço público, das tarifas, que a gente não pode cobrar uma taxa muito exorbitante para poder a pessoa conseguir pagar aquele serviço público, tá? Vamos lá, questão 25. Bora lá. Questão 25. Pessoal, vamos lá. Explicar uma coisa para vocês aqui, ó. A de abelha. Ai, ai. Vamos lá. O poder concedente, que é o Estado, ele vai delegar o serviço para um particular. Esse particular aqui é dono de uma frota de ônibus. Certo?
que acontece? Essa delegação vai ser feita por meio de uma descentralização, né? Por colaboração, através de uma concessão de serviço público. Nessas concessões pode ser cobrado taxas ou tarifas. Essa empresa que foi contratada, será que ela pode contratar uma outra empresa para melhorar na eficiência do serviço público? Fica a perguntinha. Será que essa outra empresa que foi contratada pelo poder público, ela pode ela mesma contratar uma outra empresa para melhorar no rendimento do serviço público? Ela pode. Ela pode até contratar, só que ela tem que comunicar ao poder concedente, ou seja, o Estado. Entendeu? Ela tem que comunicar ao Estado. Então, esses créditos operacionais futuros, esses empréstimos que essa empresa pode fazer, tá? É permitido, mas tem que ter uma comunicação formalmente ao poder concedente. Então, a cessão dos créditos operacionais futuros, né, somente é oponível ao poder concedente depois que este for notificado. Pronto. Gabarito letra A, praticamente, essa questão. Beleza? Rapaz, vocês já estão chegando acertando todas as questões aí, né? Ou vocês pesquisaram. Isso, Fabrício. Pode haver uma terceirização, né? Perfeito. Ok. Ó, essa obtenção desse empréstimo não depende de autorização do poder concedente, não, tá? A empresa ela pode fazer o empréstimo, mas ela comunica ao poder concedente. Então, para eu fazer o empréstimo, no caso, eu, empresa contratada, eu não preciso pedir autorização do poder concedente, não. Eu faço, lógico, tem que comunicar ao poder concedente. Beleza? Ok. Gabarito letra A dá 25. Informações importantes. Não, não. Anuência não é comunicação, não. Anuência é para saber se você, o poder concedente autoriza. Se ele te dá a anuência para você fazer aquele empréstimo. Tá? Vamos lá. Questão 26. Assinale a única alternativa que trata de situação a ser concretizada através de um contrato. Vamos lá. Então, a questão que está cobrando as concessões, as permissões e autorização, né? Vamos lá. Concessão, permissão e autorização. Concessão e permissão, elas são feitas por meio de contratos, tá? Só na concessão que é feita uma licitação mediante concorrência, tá? Nas concessões, elas têm caráter definitivo, tá? Elas não podem ser revogadas. E as concessões, os contratos, obrigatoriamente têm que ser com empresas, pessoas jurídicas. Não pode ser feito com pessoas físicas, pessoas jurídicas. As permissões, elas podem ser revogadas. Revogadas, tem caráter precário. Tá? Caráter precário. E os contratos podem ser feitos tanto com pessoas jurídicas quanto com pessoas físicas. Na autorização, ela é feita por meio de ato administrativo. Ato administrativo, tá? Então vamos lá. Assinale a única alternativa que trata de situação a ser concretizada através do contrato. Bom, retrocessão não é, desapropriação não é. Concessão, serviço público, né? Concessão, serviço público. Então, concessão é feita por meio de um contrato, né? Gabarito, letra C de casa. Precário é aquilo que pode ser revogado a qualquer momento, não é uma coisa definitiva, tá? Tem precariedades. Tudo bem? Questão 27, vamos lá.
Autorização, permissão e concessão, também da FGV. As opções a seguir apresentam características das concessões de serviços públicos, à exceção de uma. Vamos lá. São características das concessões, com exceção de uma. Licitação prévia, na modalidade de concorrência. Correto, foi o que eu falei. Natureza contratual, também, né? Tem que ser feito por meio de contrato. Celebração com pessoas físicas ou jurídicas, eu falei que a concessão, ela só celebra contrato com pessoas jurídicas. Então, tá errado. Ela não celebra contrato com pessoas físicas. Beleza? Aí o gabarito. Tem prazo determinado? Tem. Pode haver renovação, né? Prestação de serviço por conta e risco do concessionário, lógico. Ok? Então, show de bola. Questão 28, vamos lá. Formas de extinção de serviço público. O serviço público são atividades prestadas pelo Estado ou pelos seus delegados, sobre normas e controles estatais para satisfazer a necessidade social, essencial ou secundária da coletividade. A partir dessa análise, quando se trata da retomada do serviço público pelo poder concedente, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei, com o respectivo pagamento prévio. Pessoal, olha aqui, ó. Não confundam caducidade e a incapação, tá? Duas coisas que eu acho que pode cair na prova de vocês. Caducidade e a incapação. Caducidade, por exemplo, aqui o Estado, ele delegou o serviço para um particular por meio de uma concessão. Né? Por meio de uma concessão. O que foi que aconteceu? O particular foi negligente. Se houve negligência do particular, o Estado retoma o serviço para ele de novo. Então, houve a caducidade. Na incapação, não. O Estado ele concedeu o serviço para o particular. Só que o particular está fazendo tudo direitinho, está tudo correto. Né? Tudo correto. Aí, simplesmente o Estado ele não tem mais interesse em continuar com esse particular. O que é que o Estado faz? Retoma o serviço para ele. Só que, como o particular estava tudo ok, estava tudo direitinho, o que é que acontece? O Estado vai lá e indeniza ele. Tá? Por quê? Porque ele não cometeu nenhuma irregularidade. Então, na incapação, o Estado ele retoma o serviço para ele e indeniza. Como na questão ele falou que o cara ia fazer um pagamento de indenização, só pode ser a incapação. É o bizu. Pagamento prévio de indenização e incapação. Então, na indenização, ó, esse ão é o mesmo ão de incapação. Ó. Esse ão de incapação é o ão da indenização. Incapação e indenização. Beleza? Aí. Fechamos as questões de administração pública. Gostaram das questões aí? Intervalozinho aí, Beleza? professor. Intervalo de 5 minutos para a gente responder as 20 questões de português, ok?